Beleza, então vamos lá, vamos dar início a essa sessão experimental de mentoria, esse encontro aí com vocês para mostrar de uma forma prática como dobrar o faturamento do escritório de vocês de uma forma simples e rápida. E vocês vão ver que pode até parecer balela, mas não é, é uma metodologia que eu já aplico há bastante tempo. E até antes de começar aqui, falar, eu queria entender um pouquinho de vocês. Quem aqui já me acompanha, ou já conhece meu trabalho, de repente já viu alguma palestra minha, seja online, ou seja presencial? Coloca aqui para mim no chat, por favor. Ah, legal, Patrícia. Onde foi? Você lembra qual foi a palestra? ABD. Não, bacana. Quem mais? Coloca aqui no chat, quem puder, por favor. Coloca sim, quem já viu, quem já me acompanha há mais tempo, e não. A Amanda fez o programa de aceleração, Amanda, legal. Tô vendo a Dani aí também. Legal. Bom, apliquei no G e mudou tudo. É isso aí. Então, excelentes resultados. Pô, que legal. Bom, gente, então vamos lá. Retomando um pouquinho aí, como que vai funcionar hoje? Hoje, eu vou trazer para vocês um conteúdo onde eu vou explicar de forma prática como que vocês realmente conseguem crescer o escritório de vocês. E aí vocês vão ver que é algo até numérico, tá? É financeiro. Quando a gente coloca no papel e quando a gente passa a aplicar algumas coisas no escritório, a gente tem esse poder de entender melhor o nosso negócio e trazer esses resultados. Tá bom? Antes da gente já entrar aqui na minha apresentação, eu fiz uma apresentação em PowerPoint, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente trabalha com vendas, né? Então, vocês aqui, proprietários dos próprios negócios, do próprio escritório, ou de forma autônoma, normalmente a gente tem três perfis aí de profissionais, tá? O primeiro deles é aquele profissional que já tem um bom volume de trabalho, só que precisa otimizar um pouco o tempo até, né? Então, às vezes, se perde muito tempo com clientes que não fecham, às vezes se perde naquele follow-up, mas já tem um bom número de oportunidades, mas vê que está deixando a oportunidade ir embora, né? Então, esse é um dos perfis. E existe um outro perfil, que é aquele perfil de profissional que recebe poucas oportunidades. Então, aquelas oportunidades que chegam até você, elas não podem ser perdidas, né? Porque elas são muito valiosas. Então, se você recebe poucas oportunidades, você tem que se esforçar realmente para converter, para que você gere caixa, né, e faça o seu negócio se movimentar. E aí tem aqueles outros, que é o terceiro grupo aí de profissionais, que são os profissionais que ainda estão começando, ainda não têm clientes. Mas vamos lá. Então, só para entender um pouquinho aí, até direcionar um pouquinho essa nossa conversa, como eu disse, é uma mentoria, não é um curso onde eu só vou trazer conteúdo, eu quero realmente compartilhar com vocês, quero orientá-los e dar feedbacks. Então, coloca aí, digita para quem já tem um bom nível de oportunidades, mas que precisa otimizar. Digita 2 para quem tem poucas oportunidades, então não pode deixar de perder aquela conversão que você tem que garantir. E digita 3 para quem está começando e ainda não tem clientes, tá? Coloca aqui, por favor, no chat. Ó, Fernanda entrando aí. Ó, então, aqui o Beto também, Beto das Antigas, tudo bom, Beto? Então, tá com volume, mas tem que otimizar. Na Tchelle, poucas e tem que converter aquelas poucas que chegam. A Amanda também. Adoro te dizendo, né, que já tem um bom volume. A Manuela. Bem dividido até. A Dani também. O Rui já com bom volume. E a Fernanda Caldas aqui tem, né? Não, legal. Então dá para entender bem aí o perfil, né? A gente tem aí, então, normalmente isso é o que acontece. Ou você tem um volume já legal de oportunidades e acaba se perdendo nessa rotina aí, a gente sabe como a rotina do profissional é puxada, e aí tem que otimizar, tem que ter processo, tem que ter método,
ou você tem poucas oportunidades, aquelas que entram, você realmente não pode deixar passar, né? Não pode não perder para o concorrente, às vezes por um processo que é ruim. Mas legal, então eu vou compartilhar aqui e a minha apresentação, e de vez em quando eu vou voltar para a gente conversar, tá? Como eu disse, é um bate-papo, é para vocês colocarem aqui no chat e a gente tocando essa nossa conversa. Então, deixa eu por aqui. Confirme aí, faz um joinha, por favor, vocês estão vendo a minha apresentação. Boa. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os 3 pilares do crescimento acelerado para escritório de arquitetura interiores, né? Então, a ideia é realmente mostrar como duplicar, dobrar o faturamento do seu escritório de uma forma mais rápida e mais simples, tá? Então, vou mostrar na prática, fazendo conta realmente como isso é possível. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é um pouco do cenário, né? Então, como que a gente chegou nisso, como a gente chegou no método, e o que a gente viu, tanto na Arcademy, ou até nas mentorias que eu já vim fazendo, lá desde a época que eu tinha um curso com a Lucila do Casa de Valentina, é que o cenário é o seguinte, quando você se forma e você decide abrir o seu próprio negócio, se tornar realmente aí um empresário do próprio escritório, você não está preparado, né? A faculdade, ela te ensina a ser arquiteto, ou design de interiores, mas ela não traz a realidade que é ser dono do próprio escritório. Gente, aqui, até aproveitando esse momento, coloca depois aqui no chat o arroba de vocês, assim eu também posso depois acompanhar um pouquinho o trabalho de vocês e saber um pouco do momento aí, acompanhar o trabalho. Então, por favor, coloquem aí o arroba para que eu possa depois dar uma olhadinha no trabalho de vocês. Bom, e a partir do momento que você escolhe ser proprietário ou trabalhar como autônomo do próprio negócio, você tem que desenvolver diversas habilidades, né? Então, você passa a ter que lidar com administrativo, com financeiro, com liderança, com gestão de pessoas, marketing, vendas, né? Então, acaba sendo um monte de atividades para o eu empreendedor. Normalmente, quando a gente começa, a gente acaba tendo ou nenhum recurso ou poucos recursos, né? Então a gente tem que assumir um pouquinho disso, e eu acho que é até importante. Agora, o que acontece é que na prática falta tempo dentro de uma rotina do papel de arquiteto ou de design de interiores de vocês para dar conta de tudo. E o que a gente foi vendo, né, o que eu fui percebendo ao longo desse tempo todo, é que isso gera uma angústia imensa, porque você acaba tendo que se desenvolver depois já de formado, já com o seu negócio andando, diversas habilidades que muitas vezes você nem gosta, mas são necessárias. Isso é o papel do empreendedor também. Eu sempre empreendi na minha vida e não é tudo que eu gosto de fazer. A parte financeira, por exemplo, é uma parte que eu nunca gostei, e hoje acredito que eu tenha uma boa habilidade em relação a isso, e para mim é importante porque são indicadores que me dão muita clareza e tranquilidade para os meus negócios. Mas é algo que eu acabei desenvolvendo meio que na raça, não é algo que me atrai, mas eu tive que fazer, né? Mas o que acontece é que você não consegue desenvolver tudo ao mesmo tempo, junto com todas essas atividades que você já faz, né? Então, a gente começou a ver, cara, o que realmente faz diferença para o crescimento do escritório agora. E o fato é, vendas é a habilidade mais importante que vocês precisam desenvolver primeiro. Porque não adianta você desenvolver liderança se você não tem equipe. Não adianta você pensar aí em todo uma gestão contábil, financeira, se o seu negócio não está rodando, né? Então, você não tem que aprender tudo de uma vez só. Mas vendas tem que ser a primeira. Porque uma frase que quem já me acompanha sabe que eu falo muito é: sem vendas não tem projeto. E sem projeto não tem escritório. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a importância de vocês, e vocês que já estão aqui já estão mais cientes disso, vocês toparam estar aqui às 2 horas da tarde, vocês já entenderam que isso é importante, mas eu gosto sempre de direcionar, e essa orientação que eu dou para aqueles profissionais que me procuram é: foque primeiro nessa habilidade aí de vendas, porque o resto, a vendas vai te trazer alguns problemas bons futuros, que é o crescimento.
né? Que a gente fala aí da dor do crescimento. Ah, João, estou com volume de projetos muito grande, não estou dando conta, preciso contratar. Ah, então agora o meu fluxo financeiro, eu preciso arrumar ele porque eu estou com um bom volume de receita. Mas isso só vem depois que você vendeu. Então não adianta você ser o melhor líder se você não tem projeto para liderar. Não adianta você se preocupar com toda a parte financeira se você não tem receita. Né? Então, esse é um primeiro passo aí de tudo quando a gente fala em crescimento do escritório. Agora, existe uma forma mais rápida e mais simples de aumentar o faturamento do escritório. E o que eu comecei a ver dentro aí de centenas de profissionais, escritórios que eu já acompanhei, seja na Arcademy ou fora da Arcademy, é que realmente a grande maioria cometia um erro muito grave, que era focar os esforços naquilo que demora mais tempo para ter resultado e que vocês têm menos controle. E foi assim que a gente chegou nos 3 pilares do crescimento acelerado, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, e vocês vão ver como essa lógica faz muito sentido para o crescimento do escritório de vocês. Tá, então vamos lá. Como que funciona um escritório, né? A parte de vendas de um escritório? Vocês têm as oportunidades, né, que são o número de propostas enviadas, o número de pessoas que chegam até vocês e que vocês vão enviar uma proposta comercial, uma proposta de serviço de vocês. Disso, algumas pessoas vocês fecham e outras não. Né? Então, a conversão, que é o número de propostas fechadas dividido pelo número de propostas enviadas, daí você multiplica por 100 só para ter em porcentagem, é a taxa de conversão. Então, se eu mandei 10 propostas e fechei 2, eu tive 20% de conversão. E o ticket médio, que é o valor médio do serviço de vocês. Né? Então, aqui até para facilitar um pouco, né, a gente pensa aí no valor médio, que é o faturamento total de vocês num período dividido pelo número das propostas. Então, se eu fechei 100 mil reais nos últimos 6 meses e tive 10 projetos que eu toquei, meu ticket médio é 10 mil reais. Então, essa é a base financeira de um escritório, quando a gente se fala em vendas, na área comercial. Então, você pega o número de oportunidades, você multiplica pela sua taxa de conversão, vezes o ticket médio, você tem o faturamento médio aí do seu escritório. Tá? Então, essa é a base. Aqui são os 3 pilares: oportunidade, conversão e ticket médio. Agora, como que você cresce o seu negócio? Você tem que aumentar algum desses 3 pilares. Né? Então, vamos fazer umas simulações. Eu quero trazer que seja algo bem prático e que gere essa clareza para vocês. Tá? Então, vamos lá. Se eu tenho 12 propostas e eu fecho 25%, eu fechei 3 propostas. Se o meu ticket médio era 10 mil, eu fechei 30 mil reais num período de tempo X. O que eu posso fazer é aumentar o número de oportunidades, ou seja, mais pessoas pedindo, entrando em contato comigo para eu enviar uma proposta comercial. Então, aqui, vou trazer esse exemplo de um crescimento de 33%, ou seja, eu saí de 12 para 16 propostas. Mas eu mantenho os outros indicadores. Então, eu continuo fechando 25% e o meu ticket médio continua sendo igual, 10 mil reais. Aqui, eu vou ter um crescimento de 10 mil reais. Então, eu cresci o meu negócio, trazendo mais gente e mantendo meus outros indicadores. Um outro exemplo é se eu aumentar só a taxa de conversão. Então, em vez de fechar 25%, aqui, até para ficar um número mais redondo, né, eu coloquei 33,2%, que é como se eu fechasse, em vez de 3 propostas, fechasse 4. Tá? Então, em vez de apresentei 12, em vez de fechar 3, eu fechei 4. Já foi um ganho que eu tive, só que eu mantive o mesmo ticket médio. Então, aqui eu também aumentei meus 10 mil reais, cresci aí 33%, já é bom, né, já é alguma coisa, e eu estou crescendo o meu negócio. E, por fim, aumentando o ticket médio. Né? Então, em vez de cobrar 10 mil, eu posso passar a cobrar 13,3 mil. Então, eu aumento o meu ticket médio, mas aqui é importante, gente, com o mesmo escopo. Tá? Então, se você aumenta teu ticket médio, é claro que isso gera faturamento, mas eu estou pensando em lucratividade também. Então, eu gerei mais percepção de valor, então, daquele mesmo trabalho que eu oferecia por 10, eu estou agora vendendo por 13,3. Tá? E mantendo os mesmos indicadores, eu cresci
os mesmos 10 mil reais, né? Então, um crescimento de 33%. Então, aqui, gente, só para entender, ficou claro para vocês? Então, quais a importância de vocês entenderem esses 3 pilares e como vocês aumentando cada um deles, vocês vão ter o crescimento do negócio de vocês? Boa, Beto, claríssimo. Coloque aqui no chat, gente. Como eu disse aqui, não é um curso, é uma mentoria, e mentoria é para a gente conversar, vocês trazerem aí, se tiverem alguma dúvida em relação a esse ponto, é legal trazer. A Fernanda levantou, não, já baixou. Até depois, pessoal, no final, eu posso até liberar o áudio, mas só para a gente não perder muito fluxo, aqui eu vou pedir que vocês me mandem pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, pelo WhatsApp, pelo chat. O que aconteceu? O que a gente descobriu? Que a maioria dos profissionais que não conseguiam crescer o escritório, eles cometiam um erro. E esse erro é muito simples, mas que vocês têm que enxergar e ter clareza, que é o seguinte: a maioria dos escritórios foca em gerar mais oportunidades. Ou seja, é uma obsessão por fazer mais posts, de estar mais presente nas redes sociais, é contratar uma assessoria de imprensa, é trabalhar com mostras de decoração. O que eu quero dizer aqui é, tudo isso funciona? Sim. Tudo isso é importante? Sim. Não é que eles não funcionem, não é que eu seja contra. A questão é, o que eu oriento é que vocês foquem primeiro naquilo que vocês têm mais controle. E é aquilo que vai trazer resultados mais rápidos. Ou seja, atração é um trabalho de construção. Se vocês dobrarem o número de posts que vocês fazem hoje, vocês não dobram o faturamento de vocês amanhã. Porque isso é um trabalho de construção, isso demanda energia. Se vocês contratarem uma assessoria de imprensa agora, que eu acho que é um trabalho super válido e que muitas vezes gera bons resultados, se você contratar uma boa assessoria de imprensa, não é mês que vem que vocês vão ter resultados. Vocês não têm controle sobre isso. Vocês não sabem aonde vocês vão sair, se o escritório de vocês vai sair numa revista legal, num canal legal. Vocês não sabem se o cliente de vocês vai ver aquela matéria. Vocês não sabem se o Instagram está entregando post para vocês. E mesmo se entregar, vocês não sabem se aquela pessoa, que é um cliente potencial, leu aquele seu post. Então, é algo que vocês não têm controle. Vocês têm pouco controle. E o segredo aqui, e que vai mudar o negócio de vocês, eu sei que já mudou de alguns, né? Eu estou vendo aqui a Fernanda, que está aqui acompanhando, ela me deu até uma mensagem recente, como ela já trouxe alguns resultados. E vocês têm que focar naquilo que vocês têm mais controle, e o que vocês têm mais controle é a conversão. O cliente já chegou até vocês têm o WhatsApp dele, o e-mail, ele já se interessou, ele já buscou no mundo de oportunidades, ele gostou de alguma coisa que você fez, que você postou, que você falou, ou uma indicação que ele recebeu, e é em cima desse pilar que vocês devem trabalhar. Vocês vão ver, então, como que eu dobro o meu faturamento, João? Vamos lá, de forma prática, numérica, fato. Se eu mantiver o mesmo número de propostas, só que em vez de fechar 3, eu fecho 5, ou seja, eu saio de uma taxa de conversão de 25% para 41,6%, que é baixa, tá? Então, dentro das minhas mentorias, dos meus programas, eu sempre falo, uma boa taxa de conversão é acima de 66%. Ou seja, a cada 3... Aí, ó, a Maria Fernanda, acabei de te responder. Qual a taxa de conversão que você entende ser ideal para o escritório de arquitetura? Acima de 66. Ah, João, mas eu trabalho com um ticket muito alto. Existem variações, é claro. Mas sabe qual que é uma taxa de conversão ruim? Mais de 90%. O que isso quer dizer? Que você está cobrando pouco. Às vezes você está cobrando um valor muito baixo, não está se valorizando. Você está cobrando tão baixo que acaba sendo ridículo. Né? Claro, de novo, tem as suas exceções, mas eu gosto de entender, eu gosto de trazer e orientar os meus profissionais, os meus mentorados, aqueles profissionais que eu acompanho, que uma boa taxa é acima de 66, mas também não é lá em cima, quase no 100. Porque quer dizer que você tem que realmente mudar um pouco a sua precificação, ou pelo menos fazer uma análise dela. Talvez você esteja fazendo alguma coisa errada dentro da precificação.
Então, se você aumentar um pouco a sua taxa de fechamento e aumentar, por exemplo, de 10 para 12 mil o seu ticket médio, você dobra o seu negócio nesse exemplo. Tá? Então, você passa a faturar 60 mil reais ao invés dos... Então, olha como isso traz uma lógica real, que faz sentido. Claro que cada um de vocês tem seus números aí, né, para trazer esse crescimento, aonde vocês querem crescer. Ah, João, mas eu já estou com 66%. Você acha que eu consigo aumentar um pouco mais? Talvez, dá para pensar em realmente como otimizar mais ainda a sua conversão, mas talvez você aumentar o seu ticket médio e aí pensar em oportunidades também. Então, como eu disse, não é que eu não acho que o pilar oportunidades deve ser ignorado, né? Ele realmente tem que fazer parte da sua estratégia, mas não no primeiro lugar, né? Vocês têm que focar primeiro naquilo que vocês têm mais controle. Então, ao invés disso aqui, né, ou seja, focar primeiro nas oportunidades, trazer mais gente, mais gente, mais gente, esquecer o seu processo de conversão e seu ticket médio, você inverte. Então, foquem primeiro na conversão, analisem a conversão, analisem o que vocês podem fazer de melhor para aumentar essa taxa de conversão. Aumentem o ticket médio, muitas vezes, ou pelo menos tenham aí um processo de precificação que traga uma clareza, né? Para mim, o ticket médio, ele tem que ser um ticket... A precificação de um projeto de arquitetura tem que ser o justo, né? Então, também não estou querendo que vocês aumentem de forma aleatória, quero que vocês gerem valor para o cliente de vocês, eu quero que vocês se sintam valorizados, né? Então, não é explorar o cliente só, de uma forma aleatória, e sim entender se aquilo, o serviço que você oferece realmente não está gerando uma percepção ainda maior, e aí sim depois vocês focam em oportunidades. Tá? Ou não digo nem depois, pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Quando você cresce cada um desses três pilares um pouquinho, você tem um crescimento que a gente chama de crescimento acelerado, exponencial. Mas antes de você pensar em oportunidades, foquem no processo de vendas. Tá? Quando a gente fala em taxa de conversão e ticket médio, aqui a gente está falando em processo de vendas. Né? Então, você aumentar seu ticket médio, deixando de dar desconto. Você aumentar seu ticket médio, gerando uma percepção de maior de valor, melhorando sua proposta comercial. Tem diversas formas de aumentar seu ticket médio para aquele serviço que você já oferece. E aí você complementa com o marketing. É isso que vocês vão ter com um crescimento acelerado. Beleza? Fez sentido para vocês? Coloca aqui no chat também, porque eu não consigo ver todo mundo. Só para a gente seguindo. Boa, Roberto disse que sim. Total, né, Beto? A Fê. Boa. Ficou alguma dúvida até aqui, gente? Alguém quer colocar alguma pergunta aqui no chat? Não? Então vamos lá, vamos seguir. Tá? Então, quando você faz isso, você alcança alguns resultados como esse aqui, né? Que foi do Leandro, que foi do meu mentorado. Só que eu quero trazer aqui um trechinho só, né? Então ele fala, cara, a gente enviou a mesma quantidade de propostas, só que a gente aumentou a taxa de fechamento e 50% do ticket médio. Então, ó, isso é muito doido, porque você aumenta seu valor, ou seja, eu não sei quanto que é o serviço dele, eu sei que ele trabalha muito com casas, de condomínio, ele tem um escritório no interior de São Paulo. E, então, se ele cobrava 10 e passou a cobrar 15, é uma diferença muito grande o ticket médio. E normalmente, os profissionais, quando eu falo isso de aumentar o ticket médio, as pessoas acham que vão diminuir a taxa de fechamento. Claro, João, mas se eu aumentar, eu vou perder cliente. E, na verdade, não foi o que aconteceu, né? Que ele aumentou em 50% e conseguiu aumentar a taxa de fechamento dele. Claro que aí é uma combinação de fatores que eu vou até falar daqui a pouquinho em relação a estratégias de como fazer isso. Né? Então, claro que você não pode fazer de uma forma aleatória, aumentar o teu ticket médio, daí você corre o risco de diminuir sua taxa de fechamento, sim. Você tem que ter uma estrutura, você tem que realmente ter aí um processo, um método de vendas para que você consiga compensar isso, gerar uma percepção de valor e tudo mais. Vocês têm clareza em relação à taxa de fechamento do escritório de vocês? Tipo, vocês sabem, então, de quantas propostas que vocês apresentam, quantas que vocês fecham?
A Nilvana disse que sim. E hoje já é um valor que você se sente confortável, Nilvana? O Beto também, a Natiele não. Se vocês quiserem, quem quiser e ficar confortável de colocar, pode até colocar a taxa de fechamento que vocês têm hoje. A gente tem aí também uma diretriz até que eu possa ajudá-los. A Carol, em 52%, precisa melhorar. Já é uma taxa, Carol, que é boa, mas que pode melhorar. Ou seja, existe um indicador que eu criei que chama índice de perda, que é o volume de dinheiro que você está deixando na mesa por não ter uma taxa de conversão acima de 66%. Né? Então, isso, muitas vezes, o que acontece? Chega no final do ano, às vezes eu converso com alguns profissionais, eles falam, esse foi um ano difícil. E aí eu vou ver os números dele. E no final, o volume de propostas que já chegou ao escritório dele ao longo do ano era mais do que o suficiente para que ele batesse todas as metas dele. Só que o problema foi que esse dinheiro não ficou com ele, esse dinheiro ficou com o concorrente dele. Muito uma porcentagem muito grande saiu, foi pelo ralo, porque ele perdeu as oportunidades, por alguns motivos. Né? Então, não tinha uma proposta convincente, não tinha uma estrutura de vendas coerente. Então, tudo isso impacta no resultado dele. Mas não é que o mercado estava ruim, as oportunidades chegaram, só que ficou com alguém, não com ele. Né? Então, é importante a gente ter a clareza em relação a esses números para que a gente possa entender onde está o problema no nosso negócio. Né? Então, aqui eu vi que a Nilvana colocou, acho que 30 alguma coisa, que dá para melhorar muito, o Beto colocou aqui a taxa dele também. Mas vamos lá, então como que a gente aumenta a conversão e ticket médio? Tá? Então, aqui eu vou trazer, já de uma forma um pouco mais prática mesmo, o caminho que vocês precisam seguir, um plano para vocês seguirem, para que vocês tenham esses resultados. Tá? Então, o primeiro deles é dominar os seus indicadores comerciais. Né? Isso é uma coisa que eu falo muito para quem já teve contato comigo em algum programa, ou em alguma oportunidade, que para vocês tomarem decisões inteligentes e otimizarem o tempo de vocês, vocês precisam entender os números comerciais de vocês. Tá? Então, aqui, muitos de vocês colocaram que vocês já têm um volume grande de projetos, de oportunidades, né? E que vocês têm que saber, que vocês têm certa dificuldade até em gerir isso. Se você não sabe qual que é o tipo de projeto que você converte mais, que faz sentido para o seu escritório, você acaba dando o mesmo peso para todas as oportunidades. Isso está errado. Tá? Vocês precisam entender onde vocês são melhores. Qual tipo de projeto vocês convertem mais. Por quê? Presta atenção nisso, gente. Quando a gente trabalha com precificação de escritório de arquitetura, a gente sempre traz o conceito de esforço, de tempo. Né? Hoje, vocês vendem serviço, para quem vende, eu acho que todo mundo está aqui, vende serviço, e o serviço ele é calculado por esforço. Se vocês apresentam muitas propostas e fecham poucas, o tempo de vocês está sendo mal gasto. Isso quer dizer que a lucratividade do escritório de vocês está caindo. Vocês têm que apresentar menos propostas e fechar mais projetos. Isso é ganhar lucratividade dentro do negócio de vocês. Né? Então, quando a gente começa a olhar os nossos números, eu vou até trazer aqui um exemplo bem real para vocês, tá? De uma planilha minha. Mas eu já vi alguns casos, e aliás, é inclusive isso que eu vou mostrar para vocês, né? Que o profissional, ele estava vendo que estava tendo muita... Ele chegou e falou para mim, João, esse ano está sendo incrível. Eu estou com muitas oportunidades, estou fechando mais projetos. E quando a gente colocou em uma planilha, a gente viu que o crescimento dele estava muito baixo, dentro daquilo que ele esperava. Gera uma frustração, que às vezes acontece, mas pelo menos trouxe uma clareza. O que aconteceu? Ele estava vendendo um monte de consultoria, que foi um produto que ele criou, inclusive na época da pandemia, e aquele volume todo de trabalho que ela sentia no dia a dia dela, nossa, não paro de trabalhar, é cliente novo, não sei o quê, era para projetos muito pequenos e que não traziam, que fariam com que ela demorasse muito para chegar na meta que ela tinha. Tá? Então, quando você começa a avaliar os seus números, e esses números eles têm que ser realmente
estruturados, divididos por categorias, você começa a tirar conclusões para definir onde você vai colocar o seu esforço. Né? Isso aqui é uma planilha de desempenho comercial, né? Então, é um material que eu compartilho nos meus programas. Eu vou até abrir aqui para vocês para mostrar esse caso. Vou parar de compartilhar rapidinho, só para vocês verem aqui exatamente o que eu quero mostrar, que é a planilha real, como que ela funciona. Tá? E vocês vão ver como a gente consegue tirar uma conclusão muito clara quando a gente tem clareza nos nossos números. Tá, ó, agora eu não estou mais vendo vocês, tá? Porque antes eu até conseguia ver algumas pessoas, agora eu não estou vendo ninguém, porque no Excel não dá. Mas essa aqui é a planilha. Então aqui a gente tem um big picture. Eu vou pedir só para algum de vocês abrir o áudio e falar se vocês estão vendo. Estamos vendo, beleza. Boa, valeu. Não sei nem quem foi, mas valeu. Então vamos, aqui é o big picture, tá? Oi? Foi o Beto? Foi o Beto. Valeu, Beto. Então vamos lá. Aqui, ó, a gente tem o número de propostas, o período passado e o período atual, então esse é o comparativo, né? O indicador solto, ele não diz nada, tá? Você tem que ser sempre um parâmetro, né? Então, se você chega e fala assim, nossa, eu perdi 10 quilos. Tá, mas se você queria perder 20 quilos, foi ruim. Agora, se você queria perder 2 e foi 10, foi bom. Ou às vezes não também, porque 10 é muito para os seus objetivos, né? Então, só para entender um pouco disso, que quando a gente fala em indicador, sempre tem que ter uma referência. Mas a gente tem aqui o período passado e o período atual. O período passado pode ser o ano passado, 6 meses passado. O importante é que vocês só comparem coisas iguais. Então, os 3 primeiros meses desse ano com os 3 primeiros meses do ano passado, tá? Então, sempre metrifiquem o mesmo período de tempo. E aqui, essa profissional, então, vou contextualizar dentro do que eu já estava explicando para vocês. Então, no período passado, ela tinha enviado 65 e agora ela enviou 85. Então, isso aqui, 31% de crescimento, gera uma percepção de que, uau, eu estou voando, meu escritório está indo super bem. Né? E ela fechou, inclusive, mais propostas mesmo. Então, dá uma percepção de que estou com mais cliente, está funcionando e tudo mais. Só que quando a gente vai ver o faturamento, ela tinha saído de 156 para 167, ou seja, ela cresceu 7% só. Enquanto o primeiro discurso que ela veio para mim foi, João, o meu ano está sendo incrível. Cara, não estava sendo incrível, estava sendo quase igual ao ano passado, e ela estava com uma percepção errada. Por quê? O que aconteceu? Aí a gente entra no nível de profundidade. O ticket médio dela baixou e a taxa de fechamento dela baixou também. E aqui nessas outras abas, que daí quando você identifica que tem algo estranho, você consegue ir num detalhamento, né? Então, se eu clicar aqui, eu vejo que no período passado ela tinha enviado 7 propostas de consultoria e essa ela enviou 19. Ou seja, ela olhou e falou, putz, está tendo muita demanda, está tendo muita procura. Mas, por exemplo, interiores diminuiu, residencial cresceu só um pouquinho. Então, a diferença estava aqui. E quando a gente vai ver o ticket médio de consultoria, é um ticket de R$ 1.500 que ela estava vendendo. Né? Enquanto interiores era 4, residencial era 11, comercial era 7. Ou seja, ela tinha uma percepção errada do negócio dela porque ela não dominava os números. E, no fundo, é uma planilha simples, é só você tabelar o que vocês enviam com valores que vocês já mandam. Tá? Então, é fundamental, vou voltar aqui agora à nossa apresentação. Então, é fundamental que vocês dominem o número de vocês. E daí, voltando até naquele outro case ali, no mesmo case, né? Eu coloquei aqui, né? Então, agora trazendo uma observação do detalhe aqui. O que aconteceu foi que ele mudou o tipo de cliente.
Então, ele entendeu que o melhor cliente para ele era o residencial era um cliente que ele tinha já um bom expertise, ele tinha uma boa precificação, ele tinha bom case, ou seja, ele fechava mais residenciais e os residenciais tinham tickets melhores para ele. Ou seja, ele focou naquilo que realmente fazia sentido para o negócio desse. E isso fez com que ele aumentasse e crescesse o escritório dele, a partir do momento que ele dominou os números dele. Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2, crie uma rotina comercial. Tá? Então, até eu comentei para quem chegou no comecinho, né? Então, eu falei, nossa, queria até agradecer a presença de vocês que estão aqui no meio da tarde, fazendo esse encontro aqui comigo. E por que, Jojo, por que você não fez à noite? Se bobear, se fizesse à noite, ia ter até mais pessoas participando. Mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é que vocês entendam que vendas é fundamental para o negócio de vocês. E se vocês conseguiram parar para ficar aqui 1h30 comigo, 1h e pouco comigo, vocês devem conseguir pelo menos ter 1h e pouco por semana para pensar na estrutura de venda de vocês, para criar uma rotina de vendas. Então, hoje já é um pontapé inicial para que vocês tenham aí um compromisso semanal para que vocês consigam realmente criar uma rotina de vendas, onde vocês analisam o cenário de vocês, atualizem controle que vocês tenham, e aí vocês vão começar a criar uma rotina comercial. Trazendo, claro que rotina comercial não é só ter o dia e o horário agendado na rotina de vocês, né? Mas, por exemplo, quem falou aqui que tem um volume já grande de oportunidades, vocês têm que trazer uma estratégia de clusterização. O que eu quero dizer com isso? Vocês entenderem quais são os clientes que fazem mais sentido para o objetivo de vocês. E aí vocês vão dividir. Então, sei lá, cada um vai fazer de uma forma, é claro que eu tenho uma forma que eu costumo orientar, mas vocês vão pegar, por exemplo, aqueles clientes que são indicação. Então, cara, esse já é um cara muito quente. E aí você vai separar a fonte, a origem do cliente. Então, é indicação ou é Instagram? O cara do Instagram, normalmente, é um cliente que vai te dar mais trabalho para você fechar. Porque ele não vem com a chancela de uma indicação. Ele gosta de você, ele viu teu material nas redes sociais, às vezes ele está namorando ali um tempão e tá afim, mas ele é um cara que vai questionar mais, ele é mais inseguro, então é um tipo de cliente. Daí vocês podem dividir pela origem, por onde esse cara chegou, né? Decidindo qual é o mais quente e qual é o mais frio. Um outro tipo de cluster que é complementar é o tipo de projeto. Né? Então, se eu gosto de fazer residencial, apartamentos, entregues pela construtora, e veio um tipo de cliente como esse, eu dou uma nota alta para ele. Ah, não, veio um apartamento bem legal também, mas é um apartamento antigo, já não é uma coisa que faz muito sentido para mim, mas é um cliente que tem um potencial legal, ele é importante, mas ele tem um peso menor. Em cima disso, vocês vão investir o tempo de vocês nos mais quentes. Então, o cara veio por indicação e ele é um projeto de um apartamento entregue pela construtora, cara, vocês têm que gastar tempo com esse cara. Vocês vão fazer uma primeira reunião no espaço, que é o que eu chamo de reunião de investigação, que eu considero um dos processos mais importantes de fechamento, é quando você conhece antes o cliente. Vocês vão fazer uma proposta presencial. Então, vocês vão criar um fluxo comercial para esse cliente. Ah, João, mas eu não tenho como fazer isso para todas as oportunidades que chegam. Aqui eu recebo toda semana 5 novas oportunidades. Não dá, senão eu só vou fazer isso na minha vida. Não é para você fazer tudo isso na sua vida. Mas você vai gastar o seu tempo com aqueles que importam. Ah, o cara veio do Instagram e ele quer fazer somente uma sala, por mais que você ache que por mais que faça parte dos seus serviços, é menos interessante. Talvez você faça só uma reunião, talvez você mande a proposta, apresente a proposta por vídeo call, ao invés de apresentar pessoalmente. Então, crie regras e faça clusterizações, que são criar grupos. Tá? Então, você tem que investir o seu tempo nesse processo de uma boa reunião de investigação, numa boa apresentação comercial, para você fechar aqueles clientes que realmente fazem sentido. Então, você foca realmente naqueles que mais importam. E aqui, né, então, de novo, quem já participou de alguma palestra minha, de algum programa meu, sabe o que eu falo. Nunca envie uma proposta por WhatsApp ou por e-mail. Quando você faz isso,
a pessoa arrasta tudo lá para o final, vê o preço, e aí ela define se aquilo é um preço coerente ou não. Mas a gente só faz isso baseado na nossa história, no nosso histórico. Isso aí é uma relação de neuromarketing, tá, gente? Então, não sou eu que estou falando. A gente toma decisão de caro e barato baseado no nosso repertório. Se eu nunca fiz uma obra antes, eu crio algo baseado naquilo que eu acho que vale. Mas o brasileiro não sabe valorizar o trabalho do arquiteto do design de interiores. Então, se vocês deixarem isso na mão dele, ele vai sempre pôr o preço para baixo, ele vai sempre achar caro. Quando vocês enviam por e-mail, por WhatsApp, ele vai sempre decidir por preço. Vocês têm que agendar uma reunião, seja presencial, se o cluster é um cluster quente, seja via video call, tá? Porque quando vocês fazem a apresentação, vocês conduzem o cliente até o sim. Vocês geram a percepção de valor, vocês mostram o valor do trabalho de vocês. E é isso que vai fazer com que no final ele fale: eu preciso do trabalho da Suzane, da Patrícia, da Nilvana, da Fê. Vocês têm que conduzir. Isso vocês não conseguem fazer quando vocês enviam uma proposta por WhatsApp. E eu gosto sempre de falar que uma proposta comercial, você tem que... vendas é formada por 3 critérios. 1, confiança. 2, segurança. E 3, empatia. Você não consegue passar confiança se você não conhece a pessoa, se você não dá um oi para a pessoa, se você não olha no olho da pessoa. Você não transmite confiança pelos mesmos motivos. E você não gera empatia pelos mesmos motivos. Então, quanto mais próximo for o relacionamento de vocês com o teu futuro cliente, mais chance de você fechar a proposta. O que vocês vendem é algo que envolve muita responsabilidade, envolve um sonho da pessoa, às vezes uma realização financeira de uma vida, né? Então o cara trabalhou 20 anos no emprego que talvez ele odeie para conseguir comprar aquele apartamento, e aí ele vai pôr na mão de uma pessoa que ele nem conversou antes, né? Então vocês têm que entender que esse processo, principalmente quando a gente está falando residencial, tá? Quando a gente entra já no nível de, mas eu trabalho com empreiteiras, aí a gente tira um pouquinho a confiança e segurança sempre vai ter, empatia até perde um pouco, mas de qualquer jeito, por mais que seja uma empreiteira, tem alguém que toma uma decisão lá e que vai querer trabalhar com alguém que ele sinta essa conexão, tá? Mas, de forma geral, a gente tem que trazer esses elementos, né? Até pensando em comercial. Pô, às vezes é uma loja de um empreendedor ali que também a vida dele está lá. Se ele não ganhar um dinheiro com aquela loja, ele não vai ter a conta para pagar, para trazer comida para casa. Entendeu? Então envolve muito isso. Tá, eu vi aqui que a Nilvana colocou do briefing. Vou até ler aqui a pergunta, né? João, o pré-briefing você considera válido fazer por formulário para ter material para essa classificação e agendamento da reunião de proposta? Nilvana, é o seguinte, o processo que eu considero ideal é uma reunião presencial que você pode ter um formulário como complemento. Por quê? O melhor profissional é aquele que descobre as entrelinhas do que o cliente sente e não o que ele fala. O que o cliente quer, nem sempre é o que o cliente deseja, nem sempre é o que ele precisa. E vocês precisam descobrir o que ele precisa. Eu vou trazer aqui um caso que eu acho incrível, eu já citei algumas vezes, mas foi até numa palestra da High Design que eu assisti, agora não vou lembrar quem que foi, até um lapso aí, porque realmente acho muito bacana, mas ele estava comentando o seguinte, ele foi atender um cliente que era uma família, e a mãe comentou que eles estavam com um problema muito grave com um filho adolescente deles, que ele estava numa fase toda revolta, tudo mais, que ficava isolado, que não conversava com eles, e que ela queria realmente agradá-lo nessa reforma e fazer um quarto incrível para ele. Então, o briefing que ele passou, essa família passou, a mãe passou principalmente, foi de que
o foco era em criar algo super legal que agradasse aquele adolescente, não era uma criança, era um adolescente. E aí chegou, eles tiveram as conversas, todo o processo, chegou na primeira reunião, onde ele ia apresentar todo o conceito do projeto. E quando ele apresentou, o quarto desse menino era um quarto super simples, que não tinha nada demais. Era super bonito, agradável, mas não tinha nada demais. E aí ela questionou. E ela falou, poxa, mas eu falei tanto para você que eu queria realmente agradar o meu filho, gerar aí, a gente está num momento super difícil, a gente já tentou de tudo, então eu queria fazer algo para que ele realmente se aproximasse. E ele falou, então, é justamente isso que eu fiz. Olha aqui o projeto da sala de estar. É aqui que vocês vão ter convivência. Se eu crio um quarto incrível para ele, com televisão, parte de som e tudo mais, ele não vai sair mais do quarto e o problema que vocês têm não vai ser resolvido. A partir do momento que eu criei todo esse ambiente de convivência para vocês na sala, esse é o momento onde vocês vão estar juntos, vocês vão se aproximar, vocês vão poder jogar juntos, vocês vão poder ver filme juntos, e aí você vai alcançar o seu objetivo, que é se aproximar do seu filho. Então, foi uma mudança, obviamente, que ela deu andamento nesse projeto, do jeito que ele sugeriu, e foi uma percepção incrível. Agora, se tivesse mandado somente um formulário, provavelmente a mãe ia escrever que eu quero um quarto para a criança, uma televisão, um lugar para o videogame, um não sei o quê. Então, quando a gente traz o formulário, ele é importante para vocês, para uma parte até mais técnica, o entendimento das funções e necessidades, sim. Porém, é quando você conversa com a pessoa que você descobre qual que é a dor, o que ele precisa. Eu sempre falo, quando algum cliente entra num quarto e fala, eu quero trocar o piso e pintar a parede, ele não quer trocar o piso e pintar a parede. Existe algo que incomoda naquele quarto, que quem vai dizer como resolver são vocês. Às vezes não precisa nem trocar o piso, às vezes é reformar o piso e abrir uma janela. Né? Então, às vezes é um ambiente que está muito escuro, e isso traz para ela uma sensação mais de depressão. Às vezes é um quarto que, sei lá, era da avó que faleceu, então traz lembranças que ela não quer mais. Então, é isso, essa é a habilidade que vocês têm. Então, eu sempre recomendo que vocês façam uma reunião de pré-investigação, onde vocês perguntam muito e falam pouco. Quanto mais o cliente falar, mais vocês vão ter argumentos para entender a solução que vocês precisam apresentar para ele. E o formulário pode ser um recurso para vocês terem informações mais objetivas daquilo que vocês querem. Mas eu acho que esse formulário entra muito mais na fase do briefing, depois de que você já fechou com ele, que daí entra, assim, em questões mais técnicas, objetivos, o que vai aproveitar, o que não vai aproveitar, cores que odeia, e não sei, né? Daí cada um tem aí seu método de briefing de primeira reunião. Agora, um formulário de pré-qualificação é que vocês vão tirar informações que um outro... E olha como é interessante isso, né? Por isso que, para mim, é um grande absurdo quando um cliente pega propostas de 3 arquitetos e compara. O fato é, o mesmo briefing, com o mesmo orçamento, no mesmo ambiente, com o mesmo orçamento, na mão de profissionais diferentes, vai sair coisa diferente, porque a percepção que vocês vão ter, a conclusão que vocês vão tirar das necessidades são outras. Né? Então, isso tem que vir de vocês, isso tem que vir do repertório de vocês, da sensibilidade de vocês. Mas é isso, Nilvana, que é nas dessas entrelinhas que vamos ter material para embasar com diferencial a proposta comercial. O que acontece, deixa eu só voltar aqui para a apresentação, é que o cliente, quando você apresentar a sua proposta, ele vai olhar e vai falar, nossa, mas como ela adivinhou que eu precisava disso? Não é você que adivinhou, ela que falou sem falar, né? Aquilo é o falar sem falar. Você pegou as entrelinhas, e aí ela se conecta 100% com você. Fala, nossa, olha, era isso que eu precisava. Aí você está com o cliente na mão. Bom, e por último, a gente tem que ter uma proposta comercial irresistível. Né? Então, não adianta você conduzir, você conseguir fazer a primeira reunião e aí depois você apresentar uma proposta em Word. Né? Então, eu sempre falo isso, vocês têm que ser congruentes com aquilo que vocês vendem. Vocês vendem experiência, transformação, visual. O trabalho do arquiteto, do design de interiores é muito visual.
e aí vocês vêm com uma proposta boring, chata. O trabalho de vocês não é chato, então vocês têm que trazer isso ao longo de todo o processo, inclusive desde a primeira reunião, né? Vocês têm que chegar na primeira reunião comunicando quem são vocês, a forma que vocês vestem, a forma que vocês falam, o tom de voz de vocês tem que gerar essa conexão. Né? Então, até eu coloquei aqui para compartilhar com vocês, então, uma boa taxa de conversão é acima de 66%, ou seja, a cada 3 você fecha 2. Vocês devem conduzir o cliente ao longo da proposta comercial e seguir uma estrutura que é o seguinte, vocês têm que chamar a atenção do cliente, gerar interesse, desejo. A partir do momento que vocês chegaram no ponto de gerar desejo, o jogo mudou. Tá? Eu, por muito tempo, eu fiz palestra com alguns profissionais super renomados, né? Então, porque eu falava de marketing, vendas, eles traziam aí o histórico deles, desde, sei lá, Benedito Abuja, entre outros aí. E aí, numa mesa de jantar, assim, a gente estava conversando sobre essa questão da proposta. E alguns deles falavam, João, mas a minha proposta é super simples. É uma proposta em Word. Eu falava tão mal de proposta em Word, né? E a questão é, para esses profissionais, eles criaram um desejo tão grande que se eles fizeram uma proposta comercial no guardanapo, eles fecham, porque aquele cliente chegou já neles falando, eu quero trabalhar com você, né? Eu já tenho esse desejo, por isso que a palavra desejo é tão forte. Vocês têm que criar desejo pelo trabalho de vocês. Vocês têm que gerar emoção. Eu sempre falo o seguinte, ao final da apresentação de uma proposta comercial, o cliente tem que sentir duas coisas. Uma, esse desejo, esse ânimo, né? Aquela coisa de ansiedade, nossa, uau! Ao mesmo tempo, ele tem que gerar um pouquinho de medo, porque você gerou uma percepção de valor que é maior do que vocês vão cobrar. Então, se vocês cobram 10 mil, ele tem que chegar no final e achando que isso aí vai custar mais de 15 mil reais. E a hora que você apresenta os 10 mil, fala, opa, isso a gente chama ancoragem de preço em vendas. Né? Então, você gera uma percepção de valor maior, para daí quando você mostra o teu valor, ele tem uma percepção de que aquilo lá está muito dentro do que ele esperava. Então, o que acontece? Isso aí a gente usou muito na Academy, né? A gente faz as concorrências lá. O cliente, nem sempre, e no nosso caso, nunca ele escolheu o projeto mais barato. Porque a gente gerava uma percepção de preço para que ele já saísse de uma percepção dele muito baixa para uma um pouco maior. E aí a gente cobrava o valor que a gente tinha determinado como ideal. E aí entra na questão do esforço, né? Então, a partir do momento que vocês, por exemplo, aqui, né, acho que a Nilvana comentou 30% de fechamento, eu não sei como que você faz as suas propostas, né, Nilvana, se você já apresenta pessoalmente, mas fechar 30 apresentando pessoalmente, você está gastando muito tempo do seu tempo, e lembrando que o nosso tempo como dono do próprio negócio é o tempo mais caro de qualquer empresa. Tá? Isso não é só em arquitetura, em qualquer negócio onde você vende serviço, a hora do dono é sempre a hora mais cara. Então, se você está gastando tempo e não está fechando, isso realmente é um desperdício. De novo, você está prejudicando a lucratividade do seu negócio. Então, vocês têm que realmente apresentar menos e fechar mais. Esse é o ideal. Hoje eu apresento 20 propostas, fecho 5. Pô, é ideal que você apresente 15 e feche 10. Porque você está ganhando tempo, para você investir no seu negócio. Tá? Então, quando a gente fala em precificação de escritório de arquitetura, a gente está falando em esforço, no tempo de vocês e da equipe de vocês. Então, vocês têm que otimizar o esforço de vocês. Vocês têm que parar de perder boas oportunidades por não ter uma proposta legal, por não ter um processo. E eu sempre gosto de falar que é muito comum ouvir nesse mercado a questão do desconto. E o desconto é a forma mais fácil de você aumentar o seu ticket médio. Né? Então, é meio praxe. Eu falo com alguns profissionais, alguns escritórios, e falo, eu cobro tanto, mas eu sempre ponho R$1.000 de desconto, R$2.000 de desconto. O problema é o seguinte, quando você acumula esses R$2.000 de desconto, em um ano, isso é muito dinheiro. E aí eu gosto de falar que o desconto é o imposto que você paga por não saber comunicar o seu valor e conseguir fechar os projetos.
Pensa o seguinte, vou fazer um exemplo muito simples aqui. Você dá, em média, R$ 2.000 de desconto, em média, aí, nos seus projetos. E em um ano, você faz 10 projetos. Você deu R$ 20.000 ao longo de um ano. Com R$ 20.000, no ano, você consegue contratar um estagiário para cuidar das suas redes sociais, que eu sei que é uma dor muito grande, né, da gente ter que ficar cuidando de redes sociais. Você consegue contratar um administrativo. Você consegue pôr esse dinheiro em mídia, se você quiser investir e impulsionar seus posts. Não sei dizer se você consegue contratar uma assessoria de imprensa, mas é muito dinheiro. O problema é que a gente acha que aqueles R$ 2.000 naquele projeto tá tudo bem. Não tá tudo bem. Se é 12, você tem que vender por 12. Ou você tem que tirar uma percepção ainda maior para que você coloque ali uma bonificação. Eu sempre falo, quem me conhece, eu não gosto de dar desconto, eu posso até dar bonificação, eu não dou bonificação em dinheiro, eu dou mais serviço. Eu prefiro falar assim, ó, nesse pacote incluo 6 acompanhamentos. Só que eu vou te dar 8. Então, você está incluindo ali, é praticamente um desconto. Mas você está dando serviço, e daí o cliente já fica mais receoso de pedir desconto, porque você já está dando alguma coisa. Tá bom? Fez sentido aí para vocês, galera? Bom, então vamos lá, vamos para a gente fechar aqui, recapitulando. Vendas é a primeira habilidade que você precisa desenvolver. Tá? Então, de todas as atividades de um empreendedor de arquitetura, um empresário do próprio escritório, o autônomo, não adianta você ficar um grande especialista em finanças se não tem dinheiro entrando no seu negócio. Não adianta você ser um grande líder se você não tem nem projeto para ter equipe. Tá? Então, vocês têm que desenvolver o processo de vendas. É muito mais simples e rápido vocês focarem em conversão e ticket médio para dobrar o seu faturamento do que ficar focando em atração, em fazer mais posts nas redes sociais. É muito mais rápido vocês focarem naquilo que vocês têm controle. E o processo de venda está 100% do controle de vocês. Para isso, vocês têm que dominar os indicadores comerciais, porque senão, às vezes, vocês se perdem, ficam apresentando mais e mais e mais propostas, só que vocês não estão tendo o resultado que vocês querem. Se você está vendendo consultoria a R$ 2.000, talvez... Tem gente que ganha muito dinheiro com consultoria, tá, gente? Não estou dizendo que é um mau negócio, mas você tem que entender qual que é o seu objetivo. Ao mesmo tempo, eu sei que tem escritórios que fazem 5 projetos por ano e que já está mais do que o suficiente, porque são projetos gigantescos. Tá? Então, cada um tem aí seu modelo de negócio e vocês têm que entender. Agora, cuidado, porque se você quer ter um faturamento X, 10X, e você vende uma consultoria a R$ 1.000, você tem que vender muita consultoria para chegar até lá. E aí você vai ter que ter processo, vai ter que ter equipe grande, e tá tudo bem. De novo, eu conheço escritórios que têm, sei lá, são 20 arquitetos júniores fazendo só consultoria de projeto, fazendo 3D, não sei o quê, isso roda, tá? Mas eu, particularmente, quando eu faço um trabalho com meus mentorados e tudo mais, eu gosto de orientá-los a trabalhar com tickets maiores, tá? Eu acho que é mais saudável para um escritório quando você trabalha com tickets maiores. Cria uma rotina comercial, você tem que otimizar o seu tempo, você tem que clusterizar, e tem uma proposta irresistível. Vocês têm que ter uma proposta que converte, que conduz, que chama atenção, que mostra os diferenciais de vocês. Beleza? Bom, gente, então esse aqui é o roteiro que eu trouxe aí para vocês. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é, vocês podem fazer isso sozinhos, eu acho que eu trouxe aqui todo o plano para vocês, mas eu também quero dar a oportunidade para quem tiver interesse. Eu estou lançando agora uma nova mentoria, que é uma mentoria de vendas, tá? Então, queria aí pedir a permissão aí para vocês, para quem quiser a minha ajuda pessoal para executar esse plano com vocês. Tá? Então, vocês têm aí o caminho de fazer sozinhos, e vou ficar super feliz também. Mas, para quem quiser a minha ajuda, eu vou apresentar aqui o que eu estou propondo para vocês agora. É um programa novo, é inédito, tá? Isso vem muito baseado no meu histórico já. Eu já fiz trabalhos de consultoria individuais, onde eu fazia a proposta. Eu já fiz projetos maiores, onde eu falava não só de vendas, mas de outras coisas. E eu entendi que isso era o que mais funcionava. De tudo que eu ensinava, quando eu trazia o processo de vendas, era o que dava retorno mais rápido. E por isso eu quis focar em um produto só para isso. Tá? Então, chama Mentoria Descomplicando Vendas. Qual que é a minha meta?
é ajudar vocês a dobrarem o faturamento de vocês através de uma rotina comercial inteligente. Tá? Então, é realmente olhar para cada um de vocês, olhar os números de vocês e orientar vocês para o caminho que vocês devem tomar. Tá? Não é um curso, é uma mentoria. Mentoria é orientação. Eu trazer as ferramentas para vocês e falar, faz isso, faz aquilo. Se eu fosse você, eu seguiria esse caminho. Baseado nesses teus números, eu faria isso. Esse teu texto da proposta, eu mudaria assim. Esse teu slide da proposta, eu faria assim. É realmente dar um acompanhamento individual para vocês dentro de um ambiente de grupo. Tá? Porque a partir do momento que eu trago isso em grupo, eu consigo ter um preço muito mais acessível para vocês todos, tá? Essa mentoria ela vai custar R$2.000 pelo programa inteiro, mas por ser a primeira turma e por ser esse começo, eu estou fazendo aí uma oferta de 50% de desconto, tá? Então ela vai custar 12 parcelas de R$ 99,85. Né? Se vocês dividirem isso por 30 dias, dá R$3 por dia, né? Um café. Então, eu, particularmente, quando eu construí isso, eu quis fazer algo muito, muito, muito acessível, tá? João, mas de onde você tirou R$2.000? Cara, de todos os números que eu já avaliei, de projetos, de outros escritórios, não tinha ninguém que tinha um ticket médio menor de 2.000. Então, eu estou falando em um projeto que vocês fechem com a minha ajuda, já pagou. Mas mais do que isso, eu acho que se eu eliminar o desconto de vocês, que normalmente vocês perdem mais de R$1.000, mais de R$2.000 de só desconto, já pagou. Tá? Então, eu quis realmente fazer algo que fosse valesse muito a pena, que fosse acessível, R$100 por mês, para que vocês tenham uma rotina comercial que traga resultados. Tá? Então, eu vou até já pegar aqui, vou disponibilizar para quem já tiver interesse, eu vou explicar como que funciona, mas eu vou deixar aqui o link, a compra é toda online, vocês podem dividir no cartão de crédito, vou colocar aqui no chat, mas eu vou explicar como que funciona, tá, gente? É um grupo pequeno, já está aqui com desconto para que vocês consigam aí aproveitar a oportunidade. Então, como que vai funcionar? Ele é um treinamento mais acompanhamento com orientação e feedback. Tá? Então, a gente tem... Quais são os objetivos? É entender os indicadores e ter clareza sobre seus números. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês, vou disponibilizar aquela planilha, e em cima do exercício que vocês vão fazer, então vocês têm sim uma tarefa para fazer, que é aplicar. Vocês vão poder mandar, João, o que você acha dos meus números? Onde eu posso focar? Onde eu não posso? O que você acha? Você acha que eu tenho que fazer isso ou aquilo? É orientação. Tá? Eu estou aqui, como acabei de falar, é mentoria, não é curso. É claro que tem um curso gravado, que eu vou disponibilizar, para que vocês consigam aplicar. Tá? Mentoria vocês aplicam e eu dou os recursos, tá? A gente vai criar a sua rotina comercial inteligente. Então, baseado no dia a dia de vocês, falar, João, a minha estrutura do escritório é assim, eu estou com dúvida nisso, o que você acha que eu devo fazer? De novo, é orientação. E a gente vai criar uma nova proposta comercial para vocês, tá? Em cima dos meus direcionamentos. Eu vou entregar para vocês todo o método, vou entregar para vocês templates, e aí vocês vão podem, quem quiser, falar, João, o que você acha desse slide? O que você acha disso? Posso melhorar esse texto? Não estou seguro em relação a isso. Eu vou dar orientação. Tá? Então, como ele funciona? Ele tem um curso base gravado, super objetivo. Tá? Então, é a base que vocês precisam saber para aplicar aquilo que eu quero que vocês apliquem. Aí vocês vão ter um formulário de aprofundamento, é um formulário que vocês têm que preencher para eu conhecer o negócio de vocês, entender quais são os objetivos de vocês. Então, isso é a primeira coisa que vocês vão fazer. E aí eu vou ter o direcionamento online. Como que vai funcionar? Vocês vão ter um formulário que vocês vão poder pôr link, print e fazer as perguntas, e eu vou responder no nosso grupo do WhatsApp em até 48 horas. Tá? Então, vocês me mandam via formulário, e aí eu envio para vocês no grupo do WhatsApp a resposta individual. Então, você vai lá e vai colocar, João, acabei de fazer minha proposta, só que como você acha que está esse slide aqui? E aí eu vou responder e vou dar uma orientação dentro das necessidades. Ou até, uma coisa até mais prática, gente. É claro que vocês têm que só respeitar os 48 horas aí, porque eu tenho outras demandas, né? Acredito que todos saibam, mas eu sou sócio da Academy, então eu estou encaixando isso dentro da minha rotina, porque é algo que eu realmente gosto de fazer e acredito que funciona muito.
Tá? Mas, João, semana que vem eu vou apresentar uma proposta para esse cliente. Você pode dar uma olhada aqui na minha proposta? Posso, devo, posso ajudá-los nisso. João, como você acha que eu devo fazer a reunião? Amanhã eu vou, daqui 2 dias eu vou fazer um encontro com eles. Estou pensando em fazer essas perguntas, o que você acha? Ou ele me falou isso, o que você acha que eu ponho na proposta? É orientação. Tá? Então, vocês vão ter esse formulário para me perguntar quantas perguntas quiserem. Então, é realmente acompanhamento. Então, eu até estou vendo aqui que tem pessoas que já fizeram outros programas meus. Então, serve para isso também, para dar uma continuidade mais próxima comigo. Né? Então, eu sei que a Dani já tem uma proposta que eu mesmo que fiz, a Fê já está com... aliás, a Fê já implementou muita coisa, menos a proposta, mas a gente consegue dar andamento através dessa mentoria. Tá? E, além disso, vai ter um acompanhamento estendido, tá? Porque esse é um programa de 4 semanas, são 30 dias. Porém, ele só vai começar dia 23. E quem fechar hoje vai ter esses 15 dias a mais, tá? Na verdade, a gente vai começar segunda, então vocês já podem começar a mandar pergunta, mesmo sem nem ter começado os encontros. O nosso primeiro encontro vai ser dia 23, se eu não me engano, mas ao longo desse período vocês já podem ir mandando as dúvidas que vocês tiverem. Então, quem fechar agora vai ter esse benefício de ter 15 dias a mais. E aí a gente tem as 4 semanas de mentoria com encontros ao vivo semanais. Então, toda terça-feira, às 2 horas, que é o nosso horário. João, mas no meio da tarde? Sim, porque quando acaba a nossa mentoria, a minha recomendação e orientação é que vocês fechem essa mesma terça-feira, 2 horas, 1 hora por semana, para que vocês cuidem da área comercial da empresa de vocês. Beleza? Algumas coisas a mais aqui que eu preparei para vocês. Primeiro, um template, tá? Então, eu sei que muitos falam, João, mas eu não sei, a minha proposta feia. Ou então eu vou dar o template profissional para vocês, daí vocês vão escolher, vocês conseguirem fazer uma proposta. Aí eu vou dar acesso à plataforma da Arcademy, que é onde tem muitos conteúdos, então alguns de vocês já têm, né? Mas quem não tiver, hoje a gente nem vende mais, mas a gente tem mais de 50 conteúdos lá. E a gente vai ter mais uma aula extra de precificação com o Vitor, da 1P1 Consultoria. Ele é um super parceiro meu, ele tem um método de inteligência de precificação, então não adianta fazer vocês venderem mais se vocês venderem errado, né? Vocês têm que vender o preço certo. Então, eu fiz questão de trazer o Vitor junto comigo nessa mentoria para um encontro a mais com ele, tá? Vai ser um encontro ao vivo, também um esquema mentoria, ele vai compartilhar o conteúdo, mas ele também vai tirar dúvidas e tudo mais, um encontro de 2 horas com ele. E eu também vou compartilhar alguns templates de copy, tá? Então, o que é copy? São os textos, né, que vêm dentro da sua proposta. Então, se você está meio travada, putz, João, mas aqui eu não sei como escrever sobre briefing, eu vou entregar para vocês um template com diversas formas de falar sobre o briefing. João, mas como que eu posso valorizar isso? Vai ser um caminho, tá? Eu não gosto que vocês copiem, porque eu acho que uma das coisas que eu percebo que faz grande diferença é a essência de vocês, tá? Quando vocês trazem a palavra, a forma que vocês falam e tudo mais para dentro da proposta, tá? Mas é um direcionamento, às vezes você mudar uma palavra ou outra já funciona para você. Tá, então aqui a gente tem esse resumo dos bônus aí, então só de bônus já vale bem mais do que o valor que eu estou cobrando de vocês. E eu quero trazer para vocês que ficaram aqui comigo no meio dessa tarde também um bônus diferente, que é só para os 5 primeiros, que vai ser um diagnóstico de posicionamento meu. Tá? Então, os 5 primeiros que fecharem essa próxima turma da mentoria, eu vou entrar nas redes sociais de vocês, se tiver site, e vou olhar para a forma como vocês se comunicam e vou gravar um vídeo falando do que eu mudaria, né, dando orientação e feedback, que é esse o propósito de uma mentoria. Beleza? Bom, gente, é isso. Eu gosto sempre de colocar esse último slide, porque muitas pessoas falam, João, mas será que o melhor momento é agora? E o que eu falo é o seguinte, esse tipo de programa não é um programa que eu quero gerar tensão em vocês, tem que fechar agora. Não, vocês fecham, provavelmente eu vou ter outra turma depois também, não sei ainda, mas provavelmente sim. A questão é, o valor, ao meu ver, ele é tão baixo que se você apresentar uma proposta e não fechar, você já deixou de perder, né? Então, é melhor você resolver isso logo.
você otimizar o seu tempo, você ter um fluxo de vendas coerente, uma rotina, você ter uma proposta começar que converte, para que você não perca nenhuma oportunidade, porque não adianta daqui 20 dias vem uma super oportunidade aí e você não tinha fechado a mentoria e aí, de repente, você perdeu essa oportunidade, tá? Então, realmente, eu acho que o risco de você não fazer parte é maior do que o risco de você fazer parte, tá? Então, por isso que eu gosto de trazer isso. Tá bom? Gente, eu vou parar de compartilhar, vou aqui abrir para dúvidas, e eu também vou deixar o meu WhatsApp, tá? Eu sei que todos vocês estão lá no grupo também, mas vou deixar o meu WhatsApp pessoal, então se você tem alguma dúvida, João, mas quero entender como que seria a mentoria em relação a isso, para mim não ficou claro isso, podem mandar diretamente para mim, tá? É o meu WhatsApp pessoal, como eu falei para vocês, esse é um projeto que eu estou fazendo porque realmente me dá muito prazer, então eu consegui encaixar o meu tempo dentro das minhas dinâmicas da Arcademy, porque realmente é algo que é algo que eu gosto demais, tá? Então, fico à disposição. E, inclusive, gente, se alguém tiver alguma dúvida para colocar aqui no chat, até querer levantar a mão e abrir o áudio, fico à disposição. Eu vou só parar aqui de gravar, mas quem quiser, fique à vontade. Adriana agradecendo. Bom, gente, então acho que é isso. De qualquer forma, eu fico à disposição. Sejam bem-vindos aqueles que quiserem estar comigo aí nos próximos 45 dias, né? Então, já que é os 30 mais os 15. E espero que vocês tenham aproveitado, espero que realmente a aula tenha feito sentido para vocês, que vocês consigam aplicar o negócio de vocês e tenham resultados. Tá bom? Então é isso, gente. Boa tarde, muito obrigado. Legal, Rui. No Arcadei? Boa. Obrigado, Dorothy, Suzane. Saudades dos eventos presenciais, Rui. Era uma delícia. Quem sabe a gente retoma. Obrigado, gente. Boa tarde e fico à disposição. Um abraço.